Oi, gente! Continuando nossa aula 12B, nós vamos ver agora a equação segmentária do plano. Lembrando lá que nós estamos na página 127 do nosso livro do Paulo Winterle, Geometria Analítica. Se um plano π intercepta os eixos coordenados nos pontos P00, 0Q0 e 00R, com P, Q, R em produto sendo diferente de zero, então π permite a equação x sobre p, y sobre q, mais z sobre r, que é igual a 1. Então, essa é chamada a equação segmentária do plano. Vemos lá que, no exemplo, eu tenho uma equação geral do plano, que é 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Como é que, da equação geral, eu olho para ela como sendo a equação segmentária? Então, o que eu vou fazer por primeiro é passar o 6 para o segundo membro. Então, eu tenho lá 3x mais 2y mais z é igual a 6. E agora, eu tenho que dividir todo mundo por 6, todos os elementos por 6, porque a identidade da equação segmentária quer dizer que eu tenho 1 depois do igual. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir todos os nossos elementos por 6. Vejam comigo que, dividindo todo mundo por 6, eu vou ficar com 1 depois do igual, que é o nosso objetivo. Então, 3 sobre 6 vai ficar x sobre 2, mais 2 sobre 6, y sobre 3, mais z sobre 6, não dá para simplificar, z sobre 6, que é igual a 1. Então, temos aqui a nossa equação segmentária, que veio da nossa reta, da nossa equação geral da reta. Agora, nós vamos para a equação vetorial e paramétrica do nosso plano. Então, nós temos lá o ponto A, x0, y0 e z0, que pertence ao plano π. E dois vetores, U e V, com coordenadas A1, B1, C1, e A2, B2 e C2, dois vetores paralelos a este plano π. Então, quer dizer que, olhem comigo, que eles estão contidos no plano, tanto U quanto V. Tá? E U e V não são paralelos. Isso quer dizer que por dois vetores passa um plano π. Para todo ponto P, ou seja, um ponto P qualquer, que seja o resultado da soma de HU mais TV. Então, vejam que eu fechei o paralelogramo e resultou no meu vetor AP. Então, AP, U e V são coplanares, estão contidos neste plano π. Um ponto P, x, y, z, que pertence ao plano π, somente se existem números reais h e t, tais que, aonde eu tenho esse h e esse t, como sendo a combinação linear do vetor u e do vetor v. Então, eu posso escrever o vetor AP como sendo a soma de HU mais TV. Tá aqui a equação. AP é P menos A. P menos A é igual a HU mais TV. Tranquilo? Daí, como a gente viu já na equação da reta, se eu isolar o P, eu tenho P igual a A mais HU mais TV. Ou seja, eu tenho a equação vetorial do meu plano, que é realmente essa equação aqui. P é igual a A, então P é igual a A, mais H vezes o vetor U, mais T vezes o vetor V, aonde H e T pertencem aos números reais. E esse A de ponta cabeça é um para todo H e T pertencente aos números reais. Então, dessa nossa equação vetorial, a gente já pode derivar as nossas equações paramétricas. Quem que vão ser as nossas equações paramétricas? Vai ser esta operação toda aqui, igualando os vetores. Ou seja, x, y, z vai ser a soma das primeiras coordenadas, x mais A1H mais A2T,
Tá aqui. Y vai ser igual a quem? X0 mais B1H mais B2T, tá tudo aqui. E Z vai ser igual a Z0 mais C1H mais C2T, tá aqui também. Então, temos aí as equações paramétricas com parâmetros H e T. Já são nossas conhecidas porque vimos isso já na equação da reta, certo? Agora, a gente vai resolver alguns exemplos para que a gente treine um pouquinho aí essa parte de mexer com as equações do plano. O primeiro exemplo me diz assim: seja o plano π que passa pelo ponto A, 2, 2 e menos 1, e é paralelo aos vetores U, 2, menos 3 e 1, e V, menos 1, 5 e menos 3. Obter uma equação vetorial de um sistema de equações paramétricas e uma equação geral. Então, é para a gente mexer com esses dados aí e reescrever as equações. Bora lá, então. Se eu vou escrever a nossa equação vetorial, lembrando lá que o meu ponto A, eu tenho, meu vetor U eu tenho, meu vetor V eu tenho. U vai junto com o parâmetro H e V vai junto com o parâmetro T, nessa ordem, tá, gente? Nessa ordem. Então, lembrando lá que a equação vetorial, vai ser quem? Vai ser P é igual a mais HU mais TV. Tá aqui. Então, vai ser X, Y, Z do ponto P. O ponto A é 2, 2 e menos 1, mais H que multiplica o meu vetor U, que vai ser 2, menos 3 e 1, mais T vezes o meu vetor V, que é o nosso menos 1, 5 e menos 3. Tá aí na mão a nossa equação vetorial. As equações paramétricas, serão as equações do plano π que vão ser coordenada a coordenada, as operações todas aí. Então, eu tenho X é igual a 2 do ponto A mais 2H menos T. Y é igual a 2 menos 3H mais 5T. E Z é igual a menos 1 mais H menos 3T. Tá na mão aí. E a equação geral, quem que vai ser? Bora lá. Equação geral do meu plano π. Então, eu preciso de um vetor normal, um vetor V que seja normal, AU e V. Concordam comigo? Então, isso quer dizer que se eu preciso de um vetor normal, voltando lá à nossa teoria, já sabemos como encontrar um vetor normal. Ele é obtido através do produto vetorial entre U e V. Lembrando lá que o produto vetorial é IJK e, nessa mesma ordem, o vetor U e o vetor V. Ou seja, 2, menos 3 e 1, menos 1, 5 e 3. Então, eu vou ter lá, multiplicando tudo por sarros, o vetor 4, 5 e 7. Ou seja, eu posso ainda afirmar que esse vetor, o vetorial V, que é o vetor ortogonal, ele é ortogonal a U e é ortogonal a V. Ou seja, ele também é ortogonal ao nosso plano π. E nessas condições, eu já posso escrever a equação geral do meu plano π, que é 4x mais 5y mais 7z. Agora, nós iremos procurar o nosso D.
para saber quem é o nosso D que faz parte da nossa equação geral do nosso plano π. Para saber quem que é o D, nós temos que o A pertence ao nosso plano π. Então, quer dizer que 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes menos 1, mais D é igual a 0. Então, temos aí o valor de D, que é igual a menos 11. Portanto, eu tenho a equação geral do meu plano π, que é... que é 4x mais 5y mais 7z menos 11 igual a 0. Então, tá na mão aí tudo resolvido. Não esquecendo que eu tenho aí outra teoria, outra maneira de se obter a equação de π através do produto misto. Esse produto misto vai ser quem? Vai ser os 3 vetores todos juntos. Quem que vai ser os 3 vetores? O vetor AP, o vetor U e o vetor V sendo igual a 0. E, porque lembram que a gente viu ali na face anterior, que AP, U e V pertencem ao plano π. Então, quer dizer que eu posso colocá-los todos em uma matriz só. Ou seja, quem que é AP? É P menos A. Então, P menos A é X menos 2. Daí, Y menos 2. E o Z vai ser Z mais 1. Certo? E nessas condições, agora o vetor U, que é 2, menos 3 e 1. E o vetor V, menos 1, 5 e menos 3. Tudo isso igual a 0. Agora, por sarros, eu vou montar a equação. E essa equação vai ser 4x mais 5y mais 7z menos 11 igual a 0. Que, não coincidentemente, é a mesma equação da maneira de resolver o de cima. Certo? Agora, vamos para um terceiro exemplo. Esse nosso terceiro exemplo... ele tá pedindo pra gente, dado o nosso plano π, determinado pelos pontos A, 1, menos 1 e 2, B, 2, 1 e menos 3, e C, menos 1, menos 2 e 6. E ele tá pedindo para obter o sistema de equações paramétricas e uma equação geral. Então, quer dizer que se eu tenho os pontos A, B e C, eu tenho 2 vetores U e V. Ó, vou fazer um rabisco aqui para a gente entender o que a gente tá buscando aí. Então, se eu tenho o meu ponto A até uma extremidade B e uma extremidade C, então, de A até B e de A até C, quer dizer que A, B, eu tenho U. De A a C, eu tenho V. Certo? E nessas condições aí, o que acontece? Se eu fechar o meu paralelogramo, eu tenho o meu ponto P, ou seja, eu também tenho o meu vetor AP. O meu vetor AP. Certo? Então, essa é a expressão gráfica sobre o nosso problema. Então, se eu tenho o vetor AB, então quer dizer que eu tenho meu vetor U, que é B menos A. E se é B menos A, então eu vou fazer B menos A, que vai ser 1, 2 e menos 5. Se eu tenho meu vetor AC vai ser o meu vetor V, ou seja, é C menos A, que vai ser menos 2, menos 1 e 4. Então, aí eu já tenho as minhas equações paramétricas. Então, as minhas equações paramétricas com os parâmetros H e T. Então, lembrando que H é do U e T é do V, certo? Então, as minhas equações paramétricas do plano π
vão ser x é igual a 1 mais h menos 2t, certo? 1 do ponto A, tudo bem? É o x do h e o x do t. Y é igual a menos 1 mais 2h menos t. E z é igual a 2 menos 5h mais 4t. Tá aqui na mão a equação do meu plano π. E a equação geral agora, como que eu faço? A equação geral, eu vou utilizar os meus vetores u e v, porque eu preciso do meu vetor normal a essa minha equação, a esse meu plano π. Porque na equação geral apresenta o vetor normal. Então, eu vou, desta forma, utilizar o produto vetorial entre u e v, onde eu tenho i, j, k, e tenho também os meus vetores u e v, que são 1, 2 e menos 5, e menos 2, menos 1 e 4. Que eu vou obter o vetor 3, 6 e 3, certo? Então, eu já tenho aí como montar o meu plano π, só estou à procura do meu d. Então, vai ser 3x mais 6y mais 3z mais d igual a 0. E para que eu encontre o d, eu posso aplicar o ponto A, que pertence ao nosso π, ou seja, 3 que multiplica 1, mais 6 que multiplica menos 1, mais 3 que multiplica 2, mais d igual a 0. Ou seja, eu vou chegar em d igual a menos 3. Então, eu tenho aí a minha equação do meu plano π. Eu tenho a equação do meu plano π, que vai ser x mais 2y mais z menos 1 é igual a 0. Lembrando lá que eu dividi todo mundo por 3, certo? Então, ela fica mais sucinta, é uma representante, tá? Professora, mas precisa fazer isso? Sim, precisa, tá? Sempre tem que deixar na menor forma possível. Então, simplifica as frações, simplifica as equações. Daí, ainda nós temos aquele segundo modo, que é pelo produto misto. Então, a segunda resolução pelo produto misto, vai ser o produto misto entre AP, U e V. Tudo isso igual a 0. Se é um produto misto, eu tenho que resolver um determinante. Então, eu tenho lá x menos 1, que é o nosso AP, ou P menos A. Y mais 1 e Z menos 2. Daí, o U, 1, 2 e menos 5. E menos 2, menos 1 e 4 de V. Tudo isso igual a 0. Ou seja, eu vou chegar também, desenvolvendo tudo isso aí, eu vou chegar na equação geral do meu plano π, que vai ser x mais 2y mais z menos 1 igual a 0. Desenvolvam tudo lá e vejam que é verdade isso que a tia Flávia está falando. Então, vocês podem escolher resolver pelo primeiro método ou pelo segundo método. Fica a critério de vocês. Os dois, o resultado não se altera, tá? Agora, nós vamos para um terceiro e último exemplo da nossa aula 12B, que é, dado o plano π de equação 2x menos y menos z mais 4 igual a 0, determinar um sistema de equações paramétricas de π. Então, nessas condições, para a gente encontrar as equações paramétricas, então eu preciso de 3 pontos não alinhados desse plano π. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos não alinhados. E esses pontos não alinhados em π, eu posso encontrar como um A, um B e um C pertencentes a esse plano π. Se eu tiver lá x igual a 0,
y igual a 0, eu obtenho z igual a 4. Na equação geral, tudo bem? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 4. Então, quer dizer que eu tenho um ponto A, que é 0, 0 e 4. Daí, se eu tenho x igual, se eu estou procurando o x igual a 1, y igual a 0, eu vou ter z é igual a 6. Ou seja, eu tenho um ponto B que seja 1, 0 e 6. Professora, mas daí não colocou 0, colocou 1? Porque eu quis, tá tudo bem, gente. Eu posso atribuir os pontos que eu quiser, tá? O plano vai ser o mesmo. Então, se eu colocar x igual a 0 e y igual a 1 agora, eu vou ter z igual a 3. E obtenho, então, o ponto C, que é 0, 1 e 3. Daí, agora, eu preciso dos vetores diretores, que são quem? Os vetores U e V. Então, os vetores diretores de π vão ser quem? Vão ser o vetor AB, ou seja, o meu U, que é B menos A. Ou seja, 1, 0 e 2. E eu tenho também o meu vetor AC. O meu vetor AC vai ser o meu vetor V, que vai ser C menos A. Ou seja, eu tenho 0, 1 e menos 1. E, dando sequência aí, então eu vou ter de equações paramétricas do meu plano π. Eu tenho x é igual a 0 mais 1 vezes h mais 0t. Y é igual a 0 mais 0h mais 1t. E z, que feio, vamos apagar. E z é igual a 4 mais 2h menos 1t. Ou seja, agora eu vou tirar esses zeros todos, né? E vou arrumar toda essa confusão aí. Então, eu tenho π como sendo x é igual a h, y é igual a t, e z é igual a 4 mais 2h menos t. E tá na mão aí as minhas equações paramétricas. Continuaremos a nossa aula na 12C. Um beijo a todos!